O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Agora é a vez dos saduceus tentarem fazer Jesus cair em contradição. Por não crerem na ressurreição, eles apresentam um caso hipotético de uma viúva que se casa com o cunhado e fica outra vez viúva. E assim sucessivamente até ter sido casada com 7 irmãos, antes de ela própria falecer. A pergunta se baseava na lei, que dizia que uma viúva sem filhos deveria se casar com o cunhado para deste gerar descendência para o marido falecido. A pergunta deles é: na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Lucas 20, 33. Jesus expõe a ignorância dos que analisam as coisas eternas com a mente carnal. Ele diz: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dentre os mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Lucas 20, 34 a 36. Os filhos desta era, essa expressão, os filhos desta era, são as pessoas em geral, que vivem num mundo onde Deus estabeleceu o matrimônio entre homem e uma mulher. O Criador os fez homem e mulher, disse Jesus. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Em Mateus 19, versículos 4 a 5. A era que há de vir, a expressão a era que há de vir, é a eternidade. Mas aqui Jesus fala apenas dos salvos, os que forem considerados dignos de participar da ressurreição dentre os mortos, e não dos mortos, como aparece erroneamente em algumas versões da Bíblia. Os perdidos também ressuscitarão no final, porém apenas para serem lançados vivos no lago de fogo. Ao dizer que os filhos de Deus, que são filhos da ressurreição, não se casarão nem serão dados em casamento e não podem mais morrer, pois são como os anjos, Jesus mostra que serão imortais e não mais sujeitos às distinções da vida aqui na terra. Aos crentes em Cristo, Paulo escreve: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 27 a 28. Isso não implica em perda de gênero ou identidade, mas das posições que ocupavam aqui, com suas distinções entre homens e mulheres, judeus e gentios, escravos e livres. Tampouco significa perda de memória ou da afeição dos relacionamentos, pois depois de ressuscitados, nós não seremos menos humanos do que hoje nós já somos aqui. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.